E aí, aqui é o Node, imagine só, em 1818 no estado americano de Indiana, o casal John e Nancy Lincoln fogem de um bando de zumbis em meia floresta. Em um momento de descuido, Nancy é mordida no braço, mas seu marido a salva e dá fim em todos os mortos-vivos com golpes de foice. Na manhã seguinte, o filho do casal, Abraham, ouve um tiro e corre até o quarto, onde encontra sua mãe transformada em um zumbi e amarrada na cama. Além disso, seu pai deu fim em tudo, pois não conseguiu eliminar a esposa e preferiu perder a vida ao lado dela. Diante de todo esse pesadelo, Abraham é forçado a acabar com o sofrimento da mãe e, usando a foice de John, ele remove a cabeça dela. Décadas depois, Abraham Lincoln, agora como presidente dos Estados Unidos, tenta lidar com o estado caótico do país em meio à guerra. Ele é informado por seu conselheiro Irving de que um grupo de confederados se refugiou em um ponto estratégico, o Forte Pulaski. 30 homens do exército da União foram mandados para investigar o local, mas apenas um, o capitão Eckert, retornou. Abraham vai ao encontro dele para saber mais detalhes, mas se depara com o capitão preso em algemas e com o rosto pálido. O presidente logo percebe que ele foi infectado, mas o sujeito ainda mantém um pouco da lucidez e afirma ter encontrado dentro do forte um exército de zumbis. Todos ao redor acham isso absurdo, mas Abraham sabe que ele está dizendo a verdade e é preciso agir rápido. O presidente então manda reunir um grupo para invadir o forte e conter a infecção. Caso contrário, toda a população americana será transformada em mortos-vivos. Para a missão, Abraham escolhe o seu homem de confiança, o Major John McGill, que deverá recrutar 12 soldados e invadir o Forte Pulaski. No entanto, antes que possa iniciar o plano, o capitão Eckert também se transforma em morto-vivo, se solta das correntes e foge de sua cela. O Major McGill parte para detê-lo e dispara sua arma contra o corpo do zumbi, mas o tiro não lhe causa dano algum. Para o azar do Major, o morto-vivo avança em sua direção e morde o seu pescoço, obrigando o presidente Lincoln a agir. Ele pede a espada de Irving e salta na direção do zumbi, desferindo golpes com a lâmina, porém o adversário bloqueia os ataques com os braços. Eis que um dos soldados arremessa a arma secreta do presidente, uma foice retrátil, e com um só golpe Lincoln remove a cabeça do infectado. Apesar da vitória, o Major foi eliminado em combate e o presidente decide liderar sozinho a invasão ao Forte Pulaski. Irving é contra a ideia, mas Abraham afirma que enquanto líder do povo americano, precisa protegê-lo, mesmo se for necessário arriscar a sua vida. No dia seguinte, Lincoln reúne 12 dos seus agentes mais fiéis e segue pelos trilhos de trem até o forte. Assim que entram no local, ele aparenta estar vazio, mas não demora para que o grupo ouça sons de disparos vindos em sua direção. Rapidamente, Lincoln e seus homens se protegem como podem, e uma troca de tiros com o exército dos confederados se inicia. De repente, um zumbi aparece vindo do portão e parte para atacar um dos agentes, mordendo seu rosto. Usando sua foice, o presidente elimina a criatura com um golpe rápido, removendo metade de sua cabeça. Infelizmente, ele também é forçado a dar fim no agente infectado com um disparo. Essa atitude deixa o resto do grupo confuso, mas não há tempo a perder, pois mais mortos-vivos estão atravessando o portão. O presidente manda 2 dos agentes fecharem o forte, ao mesmo tempo em que o grupo continua a trocar tiros contra os soldados da Confederação. A batalha se intensifica e os mortos-vivos parecem ser imunes aos tiros de pistola. O presidente então avisa a todos para acertarem a cabeça, pois essa é a única maneira de eliminá-los. Assim que conseguem fechar os portões, o grupo se reúne em um local seguro para decidir o que fazer. O presidente manda todos se dividirem para aumentar a quantidade de alvos dos atiradores, além de poder invadir o local em busca dos soldados capturados na invasão anterior. Todos seguem o plano e um dos trios liderados pelo agente Chamberlain entra em uma das câmaras e encontra o general dos confederados, Thomas Jackson. Mesmo estando em menor número, o general não aceita se render, mas ao invés disso, o presidente pede sua ajuda para enfrentar um inimigo em comum. Ele então revela sobre a infecção zumbi e que se os mortos-vivos não forem eliminados, todo o país estará ameaçado. O general, no entanto, se recusa a ajudar, pois não acredita nessa história e muitas das vítimas são confederados que precisam apenas de cuidados médicos. Apesar da resistência, ele permite a estadia temporária do presidente e seus homens, que se reúnem em uma sala para decidir o próximo passo. Muitos deles ainda estão céticos a respeito dos mortos voltarem à vida, mas o presidente confirma a história, contando sobre como os enfrentou ainda na infância. No entanto, os zumbis estão em maior número e a única forma de detê-los é pedir
pedindo por reforços. Um dos agentes, Alexander Pym, sugere mandar uma mensagem através do telégrafo, localizado em uma estação perto dali. O presidente concorda com a ideia e chama Pym e mais outros agentes para irem até lá, enquanto o resto deve ficar e proteger o forte. Antes de ir, Abraham avisa a todos para evitarem disparos desnecessários, pois os zumbis são atraídos pelo som. Com tudo planejado, o presidente e seus homens partem em direção à estação, mantendo o silêncio para passarem despercebidos pelos mortos-vivos. Minutos depois, eles encontram a estação e Alexander, junto ao seu colega John Booth, entram em busca do telégrafo. Assim que o encontram, Alexander tenta ativá-lo, porém uma horda de zumbis aparece ao seu lado. Ele pede para que seu colega o ajude, mas já é tarde demais e o sujeito é mordido, enquanto John dispara contra eles e foge para encontrar o resto do grupo. Em seguida, mais zumbis aparecem e o presidente guia todos até uma casa abandonada. Porém, ao entrar em um dos quartos, o agente Hopkins é atingido por uma bala na perna, que parece ter vindo do andar inferior. Lincoln vai até o local para descobrir quem está atirando e, para sua surpresa, encontra Mary, o antigo amor do passado. A mulher está ao lado de sua filha Sophia, além de dois jovens, Annika e Ted Roosevelt, que perderam seus pais e foram acolhidos por Mary. Assim que tudo é explicado, Lincoln pede para ela cuidar do ferimento de Hopkins, pois eles precisam fugir de volta para o forte. Mary concorda em ajudá-los e o presidente a chama para seguirem juntos, pois estarão mais seguros lá. Minutos depois, com o curativo pronto, o grupo sai da casa, onde encontram mais zumbis à espreita. Durante a fuga, um deles agarra Sophia e a derruba no chão, mas quando estava prestes a mordê-la, o agente Sean acaba com um morto-vivo e a salva. Após isso, o grupo abre caminho até chegar na estrada do forte, mas ele também está repleto por zumbis famintos. Mesmo assim, eles fazem o possível para atravessar o portão, mas Annika acaba sendo agarrada por um dos infectados e é mordida. Ted se enfurece e tenta protegê-la, mas em cima da muralha o agente Brown aparece e dispara contra a jovem antes que ela também se torne uma zumbi. O garoto não aceita a perda da amiga, porém Lincoln o leva à força para dentro do forte, junto com o resto do grupo. Embora a maioria tenha conseguido escapar, a situação fica cada vez mais crítica e o presidente precisa tomar uma decisão rápida. Vendo que não há como escapar dos zumbis, ele diz ao grupo que é preciso eliminar todos eles, pois somente dessa maneira poderão deter a infecção. O general Jackson continua sendo contra a ideia, então Lincoln pede para ir até o local onde ele mantém os prisioneiros. Chegando lá, o presidente comprova o que está dizendo ao ver um general dos confederados sendo mantido prisioneiro e tendo se tornado mais um infectado. Lincoln ainda diz que quando era criança foi forçado a eliminar a própria mãe, que foi mordida por um dos zumbis. Até então ninguém soube a origem dos mortos-vivos, mas teorizam que isso aconteceu devido a um ritual de magia macabra. Desde o seu primeiro encontro com a infecção, Lincoln lutou junto ao povo do seu vilarejo para acabar com todos os zumbis. Porém, o mal voltou à região, mas dessa vez ele pode causar o fim de todo o país. Com a verdade revelada, o presidente sugere recolher o máximo de armamento possível e acabar com os zumbis de uma vez por todas. Ele implora para que o general Jackson forneça o seu arsenal, mas o general novamente se recusa, pois apesar de tudo, Lincoln continua sendo um adversário na guerra civil. Ainda assim, um dos confederados, Brad Kirk, decide ajudar, dizendo que há uma fazenda com ferramentas que podem servir para enfrentar os mortos-vivos. Lincoln agradece pela atitude e pouco depois convoca os seus agentes para o acompanharem até o local. No entanto, a maioria deles se recusa a ir, pois não confiam na promessa de um soldado da Confederação. Felizmente, Mary e Ted se oferecem para ajudar, o que motiva o resto dos agentes a participar dessa missão. Com o grupo reunido, o presidente e seus aliados saem do forte, sendo guiados por Brad. Eles conseguem passar pelos zumbis fazendo o máximo de silêncio e seguem pela floresta até chegarem na fazenda, que também está infestada de infectados. Brad avisa que as ferramentas estão dentro do celeiro e todos fazem o possível para entrar sem chamarem a atenção. Lá dentro eles encontram todos os tipos de ferramentas que serão de grande ajuda na luta contra os zumbis. Depois de recolher
recolherem tudo, Lincoln leva todos até a saída, mas se deparam com várias galinhas que se assustam com o grupo e começam a cacarejar. O barulho logo chama a atenção dos zumbis, que começam a avançar na direção do grupo. O presidente guia todos até a floresta apenas para encontrarem um lugar cercado por mais mortos-vivos. Agora que estão armados com ferramentas afiadas, o grupo parte para o ataque, porém um dos dementes acaba disparando sua arma, fazendo com que o barulho atraia mais zumbis. Para piorar, enquanto enfrentam um dos monstros, o sangue de um deles acaba respingando no rosto de Mary e acertando sua boca. Mesmo assim, ela continua a lutar contra os infectados, porém nem mesmo o esforço do grupo é suficiente para deter todos eles. Sem ter para onde fugir, Lincoln acredita que esse é o fim de tudo, até que mais agentes aparecem na floresta e atiram contra os zumbis. Graças a isso, todos são salvos e se apressam em voltar ao forte, agora com mais armas para se defenderem dos mortos-vivos. Infelizmente, Mary acabou sendo infectada e logo começa a sentir os efeitos se espalhando em seu corpo. Prontamente, Lincoln a leva em seus braços até o quarto, mesmo sabendo que não há mais salvação para ela. Assim que a deixa na cama, Lincoln pede desculpas por tê-la deixado e que essa nunca foi a sua vontade. Mary o perdoa por isso e ainda pede que ele mantenha sua condição em segredo de Sofia, pois ela precisa estar preparada para a batalha que está por vir. Outro dia se passa e o presidente mais uma vez tenta convencer o general Jackson a ajudá-los. Diante de mais uma recusa dele, um dos seus soldados chamado Pat Garrett concorda em ajudar o presidente e lhe entrega um mapa do forte. Com isso, o presidente reúne todos e monta um plano para eliminar todos os zumbis. Além disso, ele reforça que se qualquer um do grupo for infectado, será preciso eliminá-lo ou a vida dos demais estará em risco. Todos acatam as ordens e junto com Sofia, Ted e os demais agentes, Lincoln segue pelo portão e dá o sinal para que os zumbis sejam eliminados. Agora que não precisam de pistolas para chamar a atenção, o grupo elimina os zumbis um após o outro com golpes de facões e machados. Após muito confronto, os mortos-vivos ao redor do forte foram eliminados, mas é preciso se certificar de que não há mais deles nos arredores. O grupo então parte para caçar o resto dos zumbis, enquanto que John Buffy continua no forte sob ordens de Lincoln para cuidar de Mary. Porém, o sujeito logo a deixa sozinha no quarto e volta à sala dos prisioneiros, onde encontra o general zumbi preso em sua cela. John logo o reconhece como o general George Henslett e revela para ele que também é um confederado. Ele se infiltrou no grupo da União com o objetivo de eliminar o presidente Lincoln e trazer a vitória para a confederação. Após contar tudo, John também confessa sua admiração pelo general e solta suas correntes, acreditando que ele ainda é humano. Em resposta, o zumbi tenta morder o demente, mas John rapidamente puxa sua pistola e dispara contra ele. De volta ao grupo, Pat Garrett e o agente Hawkins encontram uma construção com vários zumbis ao redor do jardim. O soldado sugere acabar com eles ali mesmo, mas o agente se recusa, dizendo que não vai aceitar sugestões de um rival confederado. Ele até mesmo ameaça atirar se Pat tentar resistir, mas o soldado responde com um soco na cara do sujeito e os dois iniciam uma luta. No entanto, a troca de socos é breve, pois os zumbis começam a avançar na direção deles, forçando Hawkins a fugir dali. Para o azar do homem, ele corre até os trilhos bem na hora em que um trem passava pela região. Hawkins tenta fugir, porém acaba tropeçando em meio aos trilhos e é eliminado pela locomotiva. Quanto a Pat Garrett, ele se refugia dentro de um depósito apenas para se deparar com mais zumbis cercando o local. O que eles não esperavam é que o soldado é um exímio pistoleiro e em poucos segundos acaba com todos eles com tiros certeiros de pistola. Longe dali, Chamberlain e Barton atiram nos mortos-vivos que se aproximam, mas logo são cercados e tentam se esconder dentro da mansão. Lá dentro, eles correm em direção ao sótão e Barton se adianta para subir na escada. Chamberlain é o próximo, mas ele logo é surpreendido com um zumbi que morde o seu braço. O agente revida o ataque com tiros de pistola, mas sua munição acabou e ele pede para Barton arremessar a sua arma. No entanto, ao ver que o seu colega foi mordido, o sujeito se recusa e ainda puxa a escada para que ninguém mais possa subir.
Chamberlain se enfurece com a atitude de Barton, mas logo é cercado de zumbis e tenta uma última investida com seu machado. Como esperado, ele logo é vencido pela horda de mortos-vivos, se tornando mais uma vítima, enquanto Barton parte para procurar uma saída no sótão. Pouco depois ele encontra uma janela que leva ao telhado, mas ao tentar sair o demente escorrega e cai com tudo no chão. Junto a isso, a queda acaba deslocando seu pé e ele se vê cercado por mais mortos-vivos vindo em sua direção. Preferindo perder a vida do que se tornar um zumbi, Barton dá um fim em tudo com sua arma, sendo mais uma baixa no grupo. Agora só restam Abraham, Sophia, Patty e Ted, com o presidente colocando o garoto em seus ombros para que possa atirar nos zumbis por cima do muro. Mesmo assim, mais deles começam a aparecer e o trio decide recuar antes que sejam cercados pelos infectados. Horas depois, eles conseguem retornar ao forte e Lincoln vai até a catedral para rezar pelas almas dos agentes eliminados no confronto. Nesse instante, John Booth aparece e tenta eliminá-lo ali mesmo, mas ao ver o presidente em oração, ele desiste no último momento. Ainda assim, o sujeito promete que quando chegar o momento certo irá acabar com Abraham Lincoln e dar a vitória aos confederados. Mais tarde, Abraham vai falar com Pat Garrett e o parabeniza pela coragem e sua perícia com armas. Ele também pergunta se Pat não gostaria de se tornar um político no grupo da União, mas o soldado afirma que prefere terminar a sua missão e ir ao oeste com a família para viver como um vaqueiro. O presidente aceita sua decisão e vai ver como Mary está, mas ela continua de cama, cada vez mais fraca por causa da infecção. Com as forças que restaram, ela insiste para Lincoln convencer o general Jackson a ajudá-lo. Do contrário, eles não conseguirão enfrentar os zumbis por conta própria. Pat Garrett também pensa dessa forma e vai conversar com o general, pedindo que ele tome a decisão correta. Mesmo contra sua vontade, Jackson aceita o pedido e chama o presidente para mostrar o compartimento secreto do forte, que está repleto de barris de pólvora. Com isso, eles poderão destruir os zumbis de uma só vez, e então as esperanças de Lincoln foram renovadas. Todos então se unem para montar um plano de ataque que consiste em atrair os zumbis para dentro do forte e explodir todos eles com os barris de pólvora. Para isso, eles colocam os corpos dos soldados no compartimento secreto, servindo assim como iscas. Em seguida, o general Jackson aparece em cima da muralha e com sua corneta ele toca uma música que ecoa por todo o lugar e atrai a atenção de todos os zumbis. Em poucos minutos, os mortos-vivos vão se aproximando do forte e os agentes abrem os portões para que eles possam atravessar. No mesmo instante, Mary, Sophia, Ted e Hopkins se refugiam em um túnel secreto para se protegerem da explosão. Por fim, os zumbis começam a invadir o forte e o presidente se coloca diante deles, atacando-os com tiros de pistola e sua foice. Com isso, ele atrai todos em direção ao depósito e logo em seguida acende o pavio para que os barris de pólvora explodam. Assim que toma distância suficiente, Lincoln e o resto do grupo aguardam pela explosão, mas nada acontece. Nenhum deles esperava que um zumbi acabaria pisando no pavio, apagando a chama e interrompendo a explosão. Por causa disso, o presidente se oferece para ir até o depósito e explodir tudo. No entanto, o general Jackson resolve fazer isso ele mesmo. Como a maioria dos zumbis eram membros da Confederação, o general decide se sacrificar com seu povo e salvar o país de um mal ainda maior que a Guerra Civil. Lincoln percebe que o general é um homem honrado e, além de lhe entregar uma tocha para acender o pavio, lhe faz uma saudação em respeito ao rival. Após isso, o general Jackson atravessa o corredor estreito e infestado de zumbis, até que alcança a sala com os barris de pólvora. Mesmo sendo devorado pela horda de mortos-vivos, o general consegue acender o pavio e assim uma enorme explosão começa a destruir o forte. Ao verem o fogo se espalhar, Lincoln, ao lado do agente Brown, salta pela corda e cai em segurança do lado de fora. Finalmente, a ameaça zumbi acabou e Mary junta Sophia e os outros saem do esconderijo e reencontram o presidente são e salvo. Entretanto, o plano apenas funcionou graças ao sacrifício do general Jackson, e ao saber que ele foi eliminado, John Booth vai embora e culpa o presidente por mais essa perda. Apesar disso, Mary parabeniza Lincoln pela vitória, mas diz que ele ainda precisa eliminar uma última infectada. Ao descobrir a verdade, Sophia chora e pede para sua mãe ser poupada,
mas como não há tempo para encontrar uma cura, Lincoln carrega Mary nos braços levando junto uma arma para lhe dar um fim digno. Uma semana após o ataque zumbi e a destruição do Forte Pulaski, o presidente convoca uma reunião para homenagear o sacrifício dos soldados. Ainda assim, a guerra civil continua e ele pede que o povo americano siga firme em busca da paz. Após o seu discurso, Lincoln vai sozinho até uma fazenda secreta, onde encontra o Dr. Melinoff. É então revelado que o presidente não conseguiu eliminar Mary e a deixou escondida no local até que uma cura fosse encontrada. Enquanto cuida de Mary, Lincoln revela ter descoberto as intenções reais de John Booth e seu plano de eliminá-lo. Por causa disso, ele mantém vigilância constante sobre o sujeito e promete que nada de mal irá acontecer. No entanto, no meio da conversa, Mary acaba segurando o braço de Abraham e o aperta com força. Por causa disso, o presidente é forçado a eliminá-la com um tiro de pistola. Mas ainda assim, Mary transmitiu a infecção para Lincoln e ele logo também se tornará um zumbi. Sem tempo a perder, o presidente manda o médico enviar uma carta de urgência para John Booth. Assim que ela é entregue, o sujeito fica feliz ao descobrir que foi designado para eliminar Abraham Lincoln, além de ter sido escrito na carta a localização do presidente. Quando chega a noite, Lincoln, sua esposa e filho vão até o teatro para assistir uma peça. Assim como a história revelaria no futuro, foi nesse lugar que John Booth atirou em Lincoln. Porém, mal sabia ele que estava fazendo exatamente o que o presidente queria. Por fim, após sua esposa e filho entrarem no teatro, Abraham Lincoln observa o local que será o seu fim, sabendo que seu sacrifício impedirá uma nova infestação zumbi. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!